Bom dia, bom dia, bom dia! Excelente dia, excelente tarde, excelente noite. Seja muito bem-vindo ao Clube 6:33 de hoje, que nós iremos estudar o capítulo 22 do livro de Provérbios. Dia 22 que a gente está aqui junto, caminhando nessa jornada de sabedoria, de discernimento, de entendimento, de mudanças de resultado, de fazer um plano novo para 2024, que realmente o 2024 seja um ano que seja diferente, mas desde que nós façamos coisas diferentes, né? Esse que é muito bacana quando a gente tem esse discernimento e a gente traz esse entendimento para o nosso dia a dia. É dessa maneira que os nossos resultados mudam, né? Então seja muito bem-vindo, você que está assistindo aqui ao vivo. Sempre participe comentando, curtindo, coloca o aviãozinho para ir para uma pessoa, pelo menos ser notificada, mostre o teu amor, mostre o teu interesse em que as outras pessoas também se desenvolvam junto com você. E você que está assistindo gravado, curta, comente, compartilhe, eu sempre respondo os comentários também, da melhor forma possível. Pode tirar dúvida, faça as interações, porque junto a gente acaba se tornando cada vez melhor. Então, faça o teu papel, vamos interagindo, marque algum arroba aqui, arroba o nome de alguém nos comentários mesmo, você vai ver que a sua notificação ela vai ficar de uma forma diferente para aquela pessoa. Então, comece fazendo isso, comece o teu dia de uma maneira diferente e vamos agora, cada vez mais, estruturar as nossas ações para que os nossos resultados sejam diferentes. Então, parabéns para você que está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, e você que está assistindo gravado, parabéns também, porque independente de qualquer coisa, o importante é estar vivenciando essas experiências, colocando em prática, discernindo, absorvendo. Mais uma vez, eu me coloco todo santo dia na mão de Deus como um instrumento. É isso que eu quero ser. Não sou um cara perfeito, estou longe disso, estou buscando todo dia me tornar uma pessoa melhor. Tenho meus defeitos, tenho os meus problemas, mas eu tenho uma certeza que parar eu não vou. E essa dedicação, ela é importante para mim e para você, e eu sempre reforço aqui, olha que está escrito na minha lousa, que fica bem atrás aqui no meu escritório. É isso aqui, ó. Como posso ser mais útil para os meus semelhantes? Porque eu sendo útil para os meus semelhantes, estou sendo útil para mim. Como posso contribuir mais para a humanidade? E peço isso daqui para Deus, ó, revela os melhores meios de apresentar as suas verdades aos meus semelhantes. E quanto mais eu faço isso, mais eu me desenvolvo, mais eu entendo, mais eu percebo e sinto a grandiosidade do todo agindo em nossa vida. Então seja muito bem-vindo, vamos continuar nessa jornada mais uma vez. No meu canal do YouTube tem lá uma playlist dos Sabedorias de Provérbios. Então, esses 20 e poucos dias que tem, 21 dias estão lá, hoje vai estar o dia 22. Muito bom dia, seja muito bem-vinda e assista, digere aquela informação, traga para a prática, porque que adianta você ler uma mensagem de um livro milenar como esse daqui e não saber interpretar e colocar no dia a dia? E você lê a mensagem, tem cada coisa doida se você for levar no pé da letra, isso não sei o quanto que pode te ajudar. Meu propósito aqui, mais uma vez, como eu disse, não sou mensageiro da verdade absoluta, mas eu sou um cara que questiona, eu sou um cara que, como é que a gente coloca em prática isso? E eu comecei esse ano fazendo esse desafio de provérbios. No mês que tem 31 dias, a gente vai ler os 31 provérbios, analisando exatamente o que essa mensagem a gente pode colocar em prática no dia a dia. Então, a gente começa isso agora. Eu vou ler o Provérbios 22, são 29 capítulos. A média que eu tenho de todos esses 22 dias que a gente vem acompanhando, ela parte de 28 versículos até uns 35 no máximo. Então, a gente vai fazer a leitura desse capítulo 22. Vamos começar agora e depois a gente vai fazer a análise e o estudo dele. Então, Provérbios 22. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram a todos, o Senhor os fez. O prudente prevê o mal,
e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humanidade é o temor do Senhor e o temor do Senhor são as riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indicação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenta. E acabará a questão e a vergonha. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será o amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do ímpio, do iníquo, ele transtornará. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora. Serei morto por meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquela contra quem o Senhor se irar, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica teu coração ao meu conhecimento. Porque te será agradável se guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas, acerca de todo o conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre. Não atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que roubam eles tirará a vida. Não seja companheiro do homem briguento, nem ande com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tome um laço para a tua alma. Não esteja entre os que os comprometem, e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens que pagar, deixarias que lhe tirassem até a tua cama debaixo de ti? Não removas os antigos limites que seus pais fizeram. Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. E assim a gente acaba a leitura do Provérbios 22. Tem muita coisa interessante aqui. Muito bom dia para você que chegou. Sugiro que você volte e comece para entender os processos, assista as outras leituras de Provérbios e é muito edificante. Só que vocês mesmos notaram, até às vezes a própria leitura ela se torna um pouco mais robuscada, né? Porque tem umas palavras diferentes, tem umas alusões que fazem em todos os versículos, fala sobre a mulher, fala sobre a busca da sabedoria, fala do homem tolo. É muito interessante a gente decodificar isso. As nossas lives para o Momento ao Vivo, elas sempre começam às 6h33, que é o Clube 6h33 que eu tenho essa prática. Então sempre nesse horário a gente começa a live e ela fica aqui gravada tanto aqui quanto no meu canal do YouTube, que é o Reprogramador também, para vocês poderem lá assistir com calma, ir para frente e para trás, voltar e você interromper e depois voltar onde estava. Então tem uma playlist lá, já tudo com esse conteúdo que a gente vem compartilhando. Voltando ao assunto de hoje, do capítulo 22, a gente vai navegar bastante nessas águas profundas dessa sabedoria de Salomão aqui. Passaram-se milhares de anos e todo mundo o reconhece como uma pessoa mais sábia. Mas só que a gente precisa decodificar, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu acho a Bíblia um livro maravilhoso, abençoado, passaram milênios falando, mas
tem que ter bom senso. Peraí, deixa eu ler, deixa eu reler, deixa eu entender, deixa eu colocar no contexto da época, trazer para o contexto atual, e a gente começa a decodificar algumas coisas que são interessantes para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Então, se você começa, que nem o pessoal entende, pô, se você entendeu a unicidade divina, que foi o primeiro conceito universal que Deus deixou pra gente, que nós todos somos um com Ele, então como é que eu vou rezar para que Deus destrua você? Por isso que a gente vê lá em Salmos, Davi rezando para destruir o inimigo, que era o pai de Salomão. Salomão viveu em paz o período que ele reinou. E aí ele fala aqui tal coisa, tal coisa, tal coisa que a gente tem que ter discernimento. Para mim isso soa como um conflito interno, para a gente destruir o nosso lado sombrio, para a gente começar a ir para as nossas batalhas, para os nossos dias preparado para que o nosso exército de bem-estar, de felicidade, de amor, de iniquidade esteja dominando nós aqui dentro. E quando você começa a ter uma caminhada mais para esse discernimento, você vai ver que a tua vida fica muito mais fácil de você ter resultados diferentes. Então a gente começa aqui analisando o nosso capítulo 22. Eu separo sempre alguns versículos que se destacam mais e eu vou falar aqui para vocês. Então, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Presta atenção, ele fala muito disso sobre a humildade. Sábio de verdade, como é isso que a gente está buscando no princípio de estar lendo o livro da sabedoria de Salomão, é aquele que é humilde. Era o filósofo Sócrates, que foi, acredito, que se olhar na cronologia da história, bem próximo da época de Salomão, só que um vivia na Grécia, o outro vivia mais no Oriente Médio, né? Então ali em Jerusalém, aquelas áreas todas. Quando você começar a entender que na mesma época tem uma história sendo contada e Sócrates foi morto porque ele estimulava a sabedoria das pessoas e a liderança se sentia desconfortável com isso. Por isso que colocou o Sócrates para ser morto. E Sócrates, cara, filósofo gigantesco, ele falava assim, só sei que nada sei. Quanto mais ele buscava o entendimento, mais ele via que ele não sabia. Então era um princípio de uma humildade de um cara que sabia muito. E você? Você tem um monte de gente que eu converso, eu fico quietinho. E mais uma vez eu não quero julgar ninguém, porque às vezes é só um ponto de vista da pessoa. Mas escutar, eu não vou fazer isso porque eu já sei. Será? Eu não vou investir numa mentoria com você porque eu já sei, eu tenho certeza que você não vai me dar mais nada de novo. Será? Isso que é o quesito de um sábio. Se você tem recursos, se você tem tempo, se você tem interesse, faça um investimento em você e busque ter discernimento. A gente está na era da informação. Guarda isso que eu estou falando para você. Bom dia, meu parceiro, meu irmãozão. Eu vou falar para você o seguinte: a gente está na era da informação indo para a era da intuição. O que eu trabalho com a reprogramação comportamental positiva é trabalhar a tua gestão do teu corpinho, que não é você. Esse corpinho tem vontade própria, a gente é capaz de matar alguém quando está com fome, é capaz de fazer coisas absurdas quando esse corpinho ele não está sob gestão de uma consciência plena. A tua mente te atrapalha, então você precisa estar com a mente forte, corpo bom, mente boa, e o espírito. Então são 3 partes de você que você precisa cuidar da mesma proporção. E se você não tiver esse discernimento, você vai ficar doente no mundo de hoje, com muita informação. Hoje tem um estudo da American Psychology Association falando que 78% das pessoas ficam estressadas só de ver as informações compartilhadas no dia. É gente pra caramba. 90% da população mundial vive sobre um estresse da ansiedade, depressão, por causa do tanto de informação. Então a gente está saindo da era da informação e a gente está indo para a era da intuição. E o que eu faço é isso, trabalhar essa sinergia entre as 3 áreas para que você sinta o que faz sentido. O MIT, que é o Massachusetts International Technology, que é uma das mais avançados estudos do mundo em todas as áreas, eles estão treinando o que eu faço com os seus principais líderes. Porque como tem muito dado, como tem muita informação, o que acontece? Você não sabe o que é verdadeiro e o que é falso.
você não sabe o que você coloca em prática. Quem vai discernir isso? A tua intuição. Por isso que a gente está saindo da era da informação e passando para a era da intuição. É muito interessante isso. Você vai ver que a intuição ela é diferente do medo. A intuição é certeza íntima de direcionamento. Será que eu faço isso ou eu faço aquilo? E aí você começa a ter uma intuição. Intuição é uma conexão com o futuro. Conexão com o futuro é porque o teu campo eletromagnético ele se expande. E se ele se expande, ele chegou primeiro do que você em algum lugar. Porque se eu estou com um campo eletromagnético de 1 metro, isso daqui já é futuro. Aprenda a fazer leitura de si mesmo. Por que a gente está estudando a história? Porque a história se repete. Por que a gente está começando a ter discernimento dessas informações? Para que você sofra cada vez menos no mundão que está fazendo com que você seja oprimido, né? Exatamente, Tchunier. Porra, tem muita informação. E outra coisa, tem pessoas, tem mentores, tem coaches, tem gurus, cada um falando uma coisa, cada um... Calma, respira, sinta a tua intuição, sinta aí no teu coração qual linha que você deve seguir. Qual te faz se sentir melhor? Olhe todas de uma forma mais superficial. A gente fala que agora você tem que ter um conhecimento em T. Você tem que ser superficial em tudo, mas em algumas coisas você tem que aprofundar. Para quê? Para que você tenha conforto, segurança, desenvolvimento dessa intuição. E aí, aqui ele fala isso. Então, quando você começa a perceber, nesse capítulo 22, esses versículos, você ressalta a recompensa associada à humildade, sublinhando que o temor, o respeito, o temor não é você sentir medo, o temor é você ter uma admiração, um respeito, um zelo, principalmente a essa parte do divino, que é o que te conecta com o intuitivo, a gente consegue transcender muito do sofrimento da matéria, do corpinho, e a gente consegue conectar com coisas que vai além do nosso entendimento. Na própria Bíblia, numa parte no Novo Testamento, fala que as coisas de Deus para os homens parecem ser loucura. Mas quando você começa a decodificar, o negócio começa a mudar. Então, quando você presta atenção, seja mais humilde em todos os ambientes. Aprenda com seus filhos, aprenda com a tua esposa, com a tua empregada, com os colaboradores da tua empresa. Coloque isso, reconheça as contribuições que as pessoas estão fazendo na tua vida. Então esse movimento vai dar mais valor para você e vai te colocar num outro patamar. Então a humildade sempre vai ser um grande brinde para você. E isso fomenta aí dentro de você uma autoridade para você realmente ser líder. Líder não tem nada a ver com posição hierárquica. Isso a gente está falando de uma liderança situacional. Você pode ser chefe de ninguém, mas você sempre vai ser um líder. Isso que você tem que entender. Essa é a característica da pessoa que tem essa liderança. E aí, olha no versículo 6, eu acabei de ler o versículo 4. No versículo 6 está escrito assim: educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, nunca se desviará. Esse provérbio é extremamente famoso. Provérbios 22, versículo 6. E eu tenho 3 filhos, eu sempre escrevo isso, eu falo, poxa, olha aqui a quantidade de livro, eu tenho que... Como a informação ela tá avassaladora, eu tenho uma de 24, um de 18, um de 8. 3 fases diferentes, 3 situações diferentes, eles estão sendo bombardeados, eles têm sim a comunicação através de rede social, os dois, o Léo ainda não tem contato com isso, mas tem videogame, tem não sei o que, tem outras coisas que acabam invadindo eles. E as crianças de hoje, elas estão desconectadas com algo espiritual, estão desconectadas com a leitura da Bíblia, estão desconectadas com uma prática de uma espiritualidade. Não vou falar de religiosidade, mas a pessoa tem que ter uma espiritualidade desenvolvida. Eu conheço muito ateu, que ele é muito mais ser humano do que vários que estão sentando nos bancos das igrejas. E é isso que eu quero mostrar para você. Quando você faz mostrar o caminho, e o caminho não é você falar, o caminho é você ser, porque a gente aprende pelo aquilo que a gente vê, pelo aquilo que a gente ouve, e não por aquilo que é dito pra gente no sentido de orientação. Nossa comunicação, ela é não verbal num tanto que 93% é tom de voz e postura.
Isso soma 93%. Então não adianta. Você tá aqui, ó, presta atenção. Você que fuma, né? Você tá lá, às vezes já tá invadiu a liberdade da tua casa e você tá aqui, ó, sentadão no sofá. Seu filho sentado jogando videogame. Aí ele olha para você, você olha para ele, você percebe que ele tá olhando pelo movimento que você tá fazendo cigarro. Daí você fala: filho, fumar faz mal. Não quero, se eu te ver fumando, você vai apanhar. Aí tá lá, aqui nesse próprio versículo ele fala para usar a varinha para corrigir as crianças. E a gente vai falar sobre isso também ainda. Aí você pega e você não faz isso. E tá aqui, ó. Qual é a leitura que no inconsciente o moleque vai fazer de você, ou a criança, ou a menina? Qual é? Ah, que é ruim? Para de ser hipócrita. Você quer, você tem que fazer aquilo que seu filho mostra. Então, leia na frente do teu filho, treine na frente do teu filho, trate bem as pessoas na frente do teu filho, porque ele é um espelho do que você faz. Por isso que educa a criança, porque do 0 aos 7 anos a criança é uma esponja. Ela pega tudo que está no subconsciente, no inconsciente, nos movimentos todos, e aquilo não tem filtro. E aquilo vai ser muito forte a base dela lá na frente. Então, tenha atenção. Por isso que você educa o caminho que ela deve andar, que ela nunca vai se desviar, porque ela tem aquela base. Ela vai voltar a visitar aquilo lá no inconsciente, e o inconsciente dela tem coisas boas, não tem coisas tóxicas. Então é dessa maneira que a gente deve caminhar. E aí aqui, a gente partindo no versículo 9 desse capítulo 22 de Provérbios, está escrito assim: o que é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. O que é isso, na verdade? Na verdade, eu tenho que agora aqui, o pobre é o que mais tem perto da minha casa, aqui na região de São Paulo, onde tem cada pontilhão tem gente e tal. Quer dizer que eu tenho que ir lá e fazer. Óbvio, se você pode ajudar, faça essa sua boa obra. Mas vamos entender numa análise mais profunda o que está significando isso. Expressa a ideia da generosidade, não só apenas material. E aí quando você fala o seguinte, reparte o pão com o pobre, às vezes não é só um pobre materialmente falando, às vezes é uma pessoa que realmente ela está pobre espiritualmente. Então você tem que ter essa humildade que a gente falou agora, e você tem que ter essa generosidade abençoada de você compartilhar o pão com aquela pessoa pobre que está próxima de você. Por isso que Cristo lá na frente, bem depois de Salomão, ele fala: ama teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo não é eu fazer uma causa social lá no Nordeste, sendo que eu estou aqui em São Paulo e eu não trato bem o meu vizinho, eu não trato bem a minha esposa, eu não trato bem o meu colaborador. Você tá doido? O próximo é quem está mais próximo de você agora. Quem é que você vai ter que fazer o teu melhor? É esse próximo. E aí, se você perceber que ele tem uma pobreza intelectual, uma pobreza espiritual, uma pobreza física, você tem como abençoar essa pessoa através de uma fala, de uma oração, de um ato que realmente transforme a vida dessa pessoa. Vamos ampliar a nossa consciência. E você, quando também pode, sim, claro, e deve engajar em causas sociais. Mas tem um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos, esse daqui, ó. Inclusive eu tenho as pilhas dos livros lidos, eu já li alguns nesse mês de janeiro. Esse daqui, ó, A Ciência para Ficar Rico, foi escrito em 1900, começo do século 20. E esse cara, ele faz uma alusão muito interessante, falando o seguinte: se você dá comida só para o pobre, você está alimentando a pobreza. Mas se você educa o pobre, você faz com que ele saia da pobreza. Bill Gates fala, você não tem culpa de ter nascido pobre, mas você tem culpa de continuar pobre. Essa é o discernimento e o entendimento que você começa a vivenciar quando você aplica essa sabedoria compartilhada por Salomão, adaptada no dia a dia. Tá? Então, se está fazendo sentido para você, coloca um joinha nos comentários aí para mim. Se está caindo as fichas, está fazendo download, mais uma vez, como eu me coloquei aqui, eu não sou dono da verdade absoluta, só trago um olhar meu dentro de um apaixonado desenvolvimento humano e como um instrumento na mão do divino, essas pontuações para ver se você abre a mente. Boa, Fran, vai fazendo joinha aí. Quem tá fazendo? Boa, vamos fazendo joinha, que é legal tá essa interação.
E aí você cultiva dessa forma um senso de propósitos. Por que, que o Brasil é o número 1 em ansiedade e o número 4 em depressão? Número 1 em ansiedade, um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Fala sério. Por falta de autoconhecimento. Autoconhecimento. Por falta de discernimento, por falta de disciplina, por falta de humildade, por falta disso tudo que o brasileiro sofre. E a depressão, ela está intimamente conectada com uma falta de propósito. Se você tiver um propósito bem forte para fazer você levantar, esquece a depressão. Então, busque ajuda. Busque ajuda de profissionais, tome remédio sim, mas busque ajuda de pessoas engajadas na parte comportamental, que vai fazer com que você una o corpo, a mente e o espírito para você ter um propósito muito maior do que esse que você está tendo hoje em dia. E aí, continuando dentro do estudo do capítulo 22, olha que interessante. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio. Aplica o teu coração ao meu conhecimento. Isso daí, olha que interessante. Cara, a gente já sabe que a gente nada sabe. Eu falei hoje sobre isso. A gente precisa ter essa postura de humildade, a gente precisa se conectar com pessoas. Se você está sentando com pessoas que não te edificam, seja a cara de pau, assim como eu sou. Tem um grande amigo meu que está aqui, outros que já apareceram para cá, que eu mandei mensagem, não tinha uma relação íntima com essa pessoa, mas eu tomei a liberdade de pedir para ela tomar um café comigo, para que eu possa aprender com uma nova cultura, um novo ciclo social, com novas pessoas, para que eu me edifique, para que a gente, de uma forma humilde, escute as pessoas, porque uma das maneiras, eu conheço só 3 maneiras da gente evoluir. A primeira é pela experiência, muito mais utilizada pelo 98% da população mundial. Vai lá, bate cabeça, aprende, e eu converso com meus filhos. Por exemplo, a menina de 24 anos, eu falo pra ela, Gio, caramba, escuta isso. Ela fala, pai, mas eu quero ter uma experiência. Então vai ter a tua experiência. O sábio mesmo, ele aprende com o ouvir as outras pessoas. Então é a segunda maneira menos dolorida de você evoluir. Então você ouve, você vê, você pondera, você não precisa ir fazer. Mas o ímpeto do jovem, aquela coisa toda, pai, eu preciso viver tal coisa, então vai viver. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Porém, se você realmente é uma pessoa sábia, você encurta os caminhos. Você não vai pular etapa, mas você vai acelerar ela quando você começar a ter essa percepção. E o terceiro e último que eu conheço é através da meditação, oração, que você vai direto na fonte, já pega o download, já inventa o iPhone, assim como as pessoas, descobrem. Porque Deus, lá no início da Bíblia, ele fala o seguinte, tudo já foi acabado e concluído. E a loucura que envolve Deus, qual é? Ele é perfeito, ou seja, uma obra acabada. Só que ele, dentro dessa perfeição de uma obra acabada, ele se divide em infinitas possibilidades. Como que você entende disso? Como que uma obra acabada, ela se desdobra em infinitas possibilidades? Esse é Deus, então você nunca vai conseguir descrever para mim quem é Deus. Você não vai conseguir. Na própria Bíblia fala que ele é o incognoscível, ele é o indescritível, ele é uma coisa que não dá. Então para de limitar o tamanho de Deus aí dentro de você, porque o tamanho do seu Deus é o teu tamanho. Quanto mais ilimitado for, mais você vai também ser ilimitado com seus resultados. Caem essas fichas. Então a primeira forma de você evoluir é através da experiência. Você pode fazer isso, vai sofrer, vai bater a cabeça, vai ser mais demorado. Segunda forma é você ter a observação e a ouvir as pessoas mais sábias. E o terceiro, meditação, oração, você já vai direto na fonte. Tá? É fácil? Nenhuma das 3. É simples? As 3. Consegue pular as etapas? Não pula, mas você vai acelerar. Então, quando você começa a ter esse tipo de postura, impacta a si mesmo, porque você vai receber muito conhecimento das pessoas. Você vai virar um vaso, um copo aberto que ele transborda dessas bênçãos. E aí, naturalmente, quando você faz isso, você vira uma fonte de transbordo, porque também passa para os outros. Isso que é gostoso, isso que é interessante. Né? E aí a gente vai lá para o versículo 22, não roube ao pobre, porque é pobre, nem atropeles a porta do aflito. Quando a gente prega para você começar a ter discernimento, o que adianta você ser o bonzão? Não estou falando só do caráter social,
tá? Tô falando aí do caráter da sociedade, de rico, pobre, essas coisas todas. A gente pode sim, mas não tire proveito de pessoas vulneráveis, próximas de você. Essas pessoas vulneráveis, a gente tem que enfatizar um senso de justiça. Não só as pessoas que estão na rua necessitadas. Estou falando de pessoas vulneráveis ao teu lado. Às vezes você é um líder que é um líder exigente e você está vendo que está fazendo uma exploração daquela pessoa. Será que nesse contexto você consegue ter uma adaptabilidade? Então comece a engajar em causas que promovam a equidade. Você sabe que aquela pessoa pode te entregar um pouco mais, a outra pode te entregar um pouco menos. Equaliza essa parada, tá? Não estou falando para você tratar todo mundo com a igualdade. Ela é meio esquisita, né? Eu acho que é um termo bonito, igualdade, liberdade, fraternidade, que a França trabalha muito isso, mas não dá para a gente tratar com igualdade uma pessoa que deu 500 livros e uma pessoa que deu 2 livros. Então a gente tem que ter equidade, a gente tem que ter essa maturidade de fazer o ajuste fino. Para quê? Por isso que fala aqui, não roube do pobre. Porque o pobre no sentido do conhecimento, o pobre no sentido de situações que a pessoa possa estar vivendo naquele momento. Então é nesse discernimento que a gente pede para que você possa contribuir de uma forma justa para a sociedade, alinhando valores éticos e desenvolvimento, e fazendo um desenvolvimento de uma consciência social. E aí também sim, para as pessoas que você nem tem contato no dia a dia, você pode dar uma aliviada nessa dor dela. Partindo já lá para o final, não sejas dos que dão as mãos, do que ficam por fiadores de dívida. Presta atenção. Ele fala em várias partes do versículo da Bíblia, dos capítulos aqui de Provérbios, para que você não seja um fiador. Não só na prática, às vezes, tipo assim, pô, eu tenho uma irmã, eu tenho uma condição, por que na prática eu não posso ser fiador? É o sistema, tá? Cristo mesmo, lá na frente, ele falava assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é isso? A lei é lei. Então você vai ter que cumprir a lei, se você vai ter que pagar as consequências daquilo que foi feito dentro da lei. Mas você pode ser uma pessoa que transcende as leis, trazendo as leis, a manifestação do divino. Então o que acontece? Ele fala sobre a responsabilidade financeira. Como é que eu vou ser fiador de alguém se eu não tenho condições, se aquilo cair nas minhas costas? Aquilo vai fazer falta, vai me prejudicar, então tenha bom senso, seja simples e honesto e não assuma nada que não é teu. Às vezes você tem um instinto de prestatividade, isso é a maior sabotagem. Aprenda a falar não, tá? Porque você não vai perder nada com isso. Você tem que ter a sensatez, isso vai te preservar. Mas se você tem de sobra, por que não? Eu vou ajudar sim, eu tenho condições, eu estou trabalhando para isso, eu me desenvolvo para isso, eu prospero para isso. Então, faça isso com bom senso. E tenha sempre o zelo para a tua estabilidade financeira, porque isso vai te reduzir estresse. A gente sabe o quanto que o mundo de hoje, a gente vive na matéria, então não tem como você se iludir e falar, eu sou desapegado. Mentira, você precisa ter recursos sim para você ter alimentação, para você ter vestimento, para você investir no teu autoconhecimento, para você viver experiências, comer coisas diferentes, viajar para países diferentes, para você ter acesso a culturas diferentes e abrir mais a tua mente. Então não tenha dó de investir os primeiros centavos, os primeiros reais, os primeiros milhares de reais que você tem em você. Não invista além disso. Faça esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, você vai ver que as suas bênçãos irão se multiplicar. Partindo para a conclusão desse nosso encontro de hoje, os provérbios é uma fonte prática do dia a dia. Porém, como eu disse para você, as palavras, a forma como diz, às vezes ela fica um pouco nebulosa para a gente. Então, traga sempre esse olhar como se fosse um drama interno, você com você mesmo. Quando ele fala da mulher adúltera, quando ele fala de não sei o quê, traga aí dentro de você como se fosse esse seu lado negro da força querendo dominar o seu lado bom e vice-versa. Quando você traz dessa maneira, fica mais interessante o entendimento e a aplicabilidade. E óbvio, tem muitas coisas que são sensatas até hoje mesmo, coisas de 2.000, 3.000 anos atrás, na aplicabilidade legal da comunicação das pessoas ao nosso redor. Tá? Então, a gente precisa ter consciência.
de que uma vida ética, justa, Cara, eu nunca vi uma pessoa que zela, uma pessoa que é atenciosa, que não grita, que não fala alto, que dê respostas sensatas, que anda da melhor forma possível dentro das leis de Deus e das leis do homem, por isso que dá a César o que é de César e ao homem o que é de homem, é ser mal sucedida. Então a gente constrói assim também uma sociedade muito mais justa e mais compassiva, a começar aí em você. Então se você que ficou até aqui, meus parabéns. A gente está no 22º dia dessas leituras. Você que chegou agora, assista essa live inteira que fica gravada aqui no meu canal do YouTube ali para você poder assistir todos esses compartilhamentos de informações. Faça isso, curta, comenta, compartilha, interaja, manda isso para alguém, para que alguém compartilhe com você e converse, porque quando a gente encontra pessoas que falam a mesma língua, a gente acelera o nosso processo. E caso você se identifique com o meu tipo de trabalho e queira ter um mentor como eu, é só entrar em contato comigo no link da bio, no link da descrição. Você, com certeza, eu tenho diversos planos que possa encaixar de melhor maneira para que você se desenvolva. Então procure saber mais informações, pode ser individual, digital, pequenos grupos, palestras, tem várias coisas. E você que é empresário, por que não levar essa sabedoria para dentro da tua empresa? Por que não elevar o nível dos seus colaboradores e você vai ver que o nível do teu negócio vai mudar, tá bom? Então esse é o recado de hoje, amanhã tem mais, capítulo 23 às 6h33 da manhã ao vivo aqui, ou você pode ficar assistindo gravado a qualquer momento. Faça uma excelente e abençoada semana, faça um excelente e abençoado dia, faça um excelente e abençoado ano. Isso só depende de você. Gratidão é minha. Vamos pra cima, pessoal. Um beijo no coração.